Olá, meus amados irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você. Que bênção, outra vez juntos, para desta feita iniciarmos mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. Vamos à primeira lição desse primeiro trimestre, que traz estudos maravilhosos sobre os livros poéticos. E nós vamos começar com o livro de Jó. Jó é um livro que nos traz debates bem acalorados sobre temáticas muito importantes na fé, na vida cristã, e é necessário que a gente navegue sobre essas coisas no sentido de alcançar um crescimento espiritual maior, uma maturidade e um desenvolvimento, conhecendo melhor o que a palavra de Deus nos ensina sobre temáticas como o sofrimento, por exemplo. Então, Jó está trazendo isso para nós. Os objetivos da lição são os seguintes. Nós vamos aprender durante essa exposição que nem sempre o sofrimento tem relação com o pecado. Segundo lugar, Satanás precisa de permissão de Deus para tocar no homem, o limite do inimigo. E, em terceiro lugar, iremos aprender que cristão também sofre. Essas três verdades serão percebidas durante a exposição da lição. O assunto da lição é o ataque de Satanás a Jó. Está baseado no primeiro e no segundo capítulo do livro desse grande homem, que foi o nosso irmão Jó. A verdade prática, ela passa para nós a ideia de que Deus está sempre no controle. Isso é uma coisa que a gente também vai perceber durante a exposição da lição. Muitas pessoas, elas acham que as coisas acontecem e da forma que acontece e que Deus não interviu, não interferiu. Será se ele existe mesmo? Será se ele está preocupado com o ser humano? Será se nós fazemos parte de uma agenda de Deus? Perguntas dessa natureza aí. Mas a verdade prática nos empurra para essa reflexão de que não importa as circunstâncias que a gente possa estar vivendo, Deus está no controle de tudo, ok? Então vamos lá. Na introdução da lição, a comentarista, ela faz questão de nos chamar para a questão da realidade da pessoa de Jó. Você vai encontrar muitas pessoas que criam narrativas, no sentido de achar que Jó era uma figura, que aquilo nunca foi real, não é? Você vai encontrar gente falando e escrevendo sobre isso. Mas Jó, ele era um personagem real, inclusive citado em outras partes da Bíblia, como exemplo de Ezequiel 14:14 e 20 e Tiago 5:11. Então ele é um personagem que sai das páginas do livro e repercute em outras partes das Escrituras, contribuindo para esse entendimento geral da Bíblia. Então é uma figura real e importante.
O primeiro tópico da lição fala sobre o livro de Jó. Jó relata a noite tenebrosa da alma. Isso é muito importante. Começando a refletir sobre Jó, se você tivesse que dizer assim, um tema, o livro tem várias temáticas, mas um desses temas que prevalece em Jó é exatamente o temor, né, da alma, o sofrimento da alma, o sofrimento humano. E aqui diz assim, olha, a noite tenebrosa da alma. Martinho Lutero considerava Jó o maior livro da Bíblia. No primeiro item, o valor do livro. Faz parte dos livros poéticos, né? Como nós já falamos. Jó, ele integra esse grupo de livros bíblicos que são tratados como poesia. E em Jó, nós podemos refletir sobre o sofrimento e perceber a maior necessidade do homem, que a maior necessidade do homem é Deus. Então você vai perceber durante a lição que a questão do sofrimento, ela prevalece, ela é preponderante nos relatos do livro de Jó, né? A autoria e a data desse livro, né, é o seguinte: dizem que Salomão, Moisés, não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Jó, né? Uns dizem que foi Salomão, o Talmud, que são os comentários das leis judaicas, eles dizem que atribui a Moisés a autoria do livro de Jó. E Jó viveu um pouco antes ou depois de Abraão, mais ou menos nesse tempo, né? E nesse tempo o modo de vida era patriarcal. Então se faz essa ligação que ele viveu mais ou menos nesse tempo aí, de Abraão. Um tempo depois, um tempo antes, talvez. E o tema fundamental, além daqueles que nós já colocamos, é porquê do sofrimento humano, né? E aqui, nesse terceiro item, a gente já pode fazer um chamamento para você que vai expor a lição. A revista traz o seguinte, o item 3 trata de um contraste, né, entre a mensagem trazida pelo livro de Jó e a chamada hoje teologia da prosperidade, que tem invadido os arraiais de muitas igrejas, Brasil e mundo afora, né? O que é a teologia da prosperidade? É muita coisa, mas em poucas linhas aqui, a teologia da prosperidade, ela ensina, entre outras coisas, que a prosperidade do ser humano é o planejamento de Deus. Se você é um cristão, caminha com Cristo, você tem que prosperar. E quando se fala em prosperidade, está se falando de questões materiais mesmo, né? Questões financeiras e tudo que envolve o bem-estar de uma pessoa no sentido material. E a teologia da prosperidade também, ela deixa transparecer para você que se você não está sendo abençoado, se você não é próspero, na visão que tem a teologia da prosperidade, do que seja essa prosperidade, algum erro com você, alguma coisa não está certo, você talvez não esteja bem com Deus, e coisas dessa natureza aí. É isso que é, mais ou menos, a teologia da prosperidade. Além disso, o sofrimento, a angústia, as lutas, as provações, as lágrimas, o sofrimento não é um elemento que faz parte da agenda dos pregadores
da prosperidade. Ou seja, essas pessoas, esses propagadores dessa doutrina, eles querem passar para você o seguinte, né? Que o crente, o cristão que serve a Deus, ele não está aqui para sofrer. Ele não pode sofrer, ele não pode ser pobre, ele não pode ter necessidade de A, B e C, coisa dessa natureza aí. E quando a gente pega tudo isso e joga dentro das Escrituras, a gente percebe que isso não resiste uma análise, não é? O livro de Jó é uma prova muito forte de que a teologia da prosperidade, da forma como ela é apresentada, ela não tem sustentação nas Sagradas Escrituras, não é? Ser abençoado é estar imune do sofrimento? Essa é uma grande pergunta, né? Será se o cristão, pelo fato de servir a Cristo, de servir a Deus, de estar envolvido com a obra de Deus, ele não atravessa por momentos de sofrimento? Ele não enfrenta a dor, a perda e a falta, inclusive, de alguma coisa? Essa é uma grande pergunta. Se esse evangelho da prosperidade é verdadeiro, o apóstolo Paulo está longe de ser um crente, de ser um cristão de verdade, porque ele foi o maior implantador de igreja, o maior pregador dos primórdios do cristianismo, o maior missionário, o maior ganhador de almas, né? Da igreja dos primeiros dias e tudo mais. E esse homem, ele foi apedrejado, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, quase morto, passou necessidade, atravessando o mar, ele sofreu um naufrágio, quase morre afogado, e no final uma cobra ainda picou ele ainda. Está entendendo? Diversas provações que lhe produziram choro, lágrimas, angústia e sofrimento em grande escala. E pasme os senhores, que tudo isso lhe aconteceu quando ele fazia a obra de Deus. E isso é uma grande contradição para os propagadores da teologia da prosperidade, que pregam que o crente, o que serve a Deus, sempre tem que estar acima da média, acima de tudo, sem necessidade de nada, abençoado e conquistando, só vitória, e por aí vai. É preciso muito cuidado. Então, o livro de Jó, essa lição, ela será de grande valia para nos inserir nesse debate maravilhoso e daí tirar um aprendizado formidável, aprofundado e sólido para o exercício da nossa fé. Ok? Indo à frente, eu quero abrir aqui, né, a questão do segundo tópico, né, da lição. O primeiro ataque de Satanás a Jó. Nós temos aqui um diálogo entre Deus e Satanás, né, e nós temos aqui a subordinação de Lúcifer a Deus. Esse comentário aqui, você percebe que Satanás, ele vai ao céu, às mansões celestiais, que um terreno que ele conhecia e conhece muito bem, e ele dialoga com Deus. E o elemento desse diálogo é quem? É Jó. Deus pergunta para ele: viste meu servo Jó, e homem íntegro e tudo mais. E esse é o diálogo que acontece entre Deus e Jó. E nesse diálogo é que Satanás faz um questionamento, né? Coloca ali uma ponderação. Não, ele te louva, ele te serve porque tu cobriste ele de riqueza, de bens, ele é próspero, não é? Não tem necessidade de nada e por isso ele te glorifica. Essa é a palavra de Satanás, mediante as considerações que Deus faz sobre a vida de Jó. E o primeiro item aqui traz exatamente essas qualidades,
né, essas qualidades. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então aqui, nesse primeiro subtópico aqui, se traz as qualidades de Jó. Ele era um homem que tinha caráter íntegro, uma família abençoada, era uma pessoa muito próspera e, acima de tudo isso, ele era temente a Deus, né? Temente a Deus. Existe várias lições aqui, várias lições aqui. Uma das coisas importantes que a gente percebe nessa colocação bíblica é que não há incompatibilidade entre riqueza, prosperidade e fé e crença em Deus. Eu já ouvi alguém dizer, não, eu não creio em Deus, não preciso de Deus, porque eu tenho tudo o que eu quero nesta vida. Então a pessoa assim associa Deus com o fato dela ser uma pessoa rica, bem-sucedida, não precisar de Deus. Quem precisa de Deus são os pobres, os necessitados, na cabeça dessas pessoas, não é? E a vida de Jó, o seu testemunho, nos leva para uma visão contrária. Ou seja, não há incompatibilidade alguma entre a riqueza, o ser próspero, ter muitos bens materiais e ter relacionamento com Deus. Jó tinha tudo isso. Ele tinha dinheiro, tinha propriedades, tinha muitas riquezas, muitos bens, mas ele era um homem temente a Deus e era um homem íntegro, né? O que quer dizer que toda essa riqueza que ele tinha era fruto de trabalho. Senão, não haveria necessidade de ressaltar a sua condição de um homem íntegro. Ele não era um rico igual Zaqueu. Ele era um rico fruto de muito trabalho, tá certo? Não era rico igual Zaqueu e como outras figuras que nós conhecemos hoje no Brasil e fora do Brasil. Pessoas que enriquecem de uma hora para outra, do nada, elas começam a galgar patamares, né? Milhões de dólares na conta, fazenda por tudo que é lado, dinheiro que não acaba mais. Isso aí não é prosperidade, isso é outra coisa, né? Mas vamos voltar para cá, para a lição, né? Então, essa é a primeira lição aqui que Jó nos traz, né? Não há essa incompatibilidade, tá bom? E também a vida com Deus nem sempre produz abundância material. Isso é outra coisa que nós temos que perceber, porque as pessoas ligam uma coisa a outra. Jó, ele era rico e servia a Deus, mas nem sempre uma pessoa que serve a Deus, necessariamente, isso significa que ela tem que ter bens materiais em abundância. Não significa necessariamente, tá certo? Então fica aí essa coisa, né? E a outra coisa é que nem sempre a calamidade é fruto de desobediência e pecado. Isso aqui é um ponto importante. Por quê? Porque muitos cristãos hoje, eles ligam a calamidade, a doença, a necessidade, algum tipo de problemática, a questão do pecado. Não, você está passando por isso que você não deve estar bem com Deus. Então essas pessoas, elas são crentes numa verdade, ou entre aspas, que diz que se o crente está servindo a Deus, ele tem que estar bem sempre, financeiramente, materialmente falando, não é? Se ele está ruim, enfrentando falência, algum tipo de provação, é porque ele não está bem com Deus. Essa é uma das entrelinhas da teologia também da prosperidade. Então, amigos, é preciso ter muito cuidado
e fortalecer isso, né, para a sua igreja, para a sua classe, que nem sempre a calamidade é fruto de desobediência e pecado. Você é um cristão íntegro, que serve a Deus, que faz a obra de Deus, e nem por isso você está imune ao sofrimento. Eu citei Paulo porque ele é o maior exemplo de alguém que passou as coisas mais tenebrosas da sua vida, mas a sua fé era viva em Deus. Então não podemos misturar as coisas. O segundo subtópico aqui é o diálogo no céu e o desafio. Jó só é fiel porque é abençoado, mas tira a bênção e ele se revelará. Entendeu? Isso aqui foi o que Satanás, falou para Deus. Deus dá testemunho de Jó e Satanás ele retruca. Não, ele realmente é um camarada que te adora, te glorifica, está sempre presente. Mas aí tem motivos de sobra para isso, né? Ele tem muito dinheiro, ele tem muitos bens, ele tem muita coisa, então ele te glorifica. Tira isso tudo dele para você ver que ele vai se revelar. Ele é um cara interesseiro, ele só te segue, só te serve em virtude dessas bênçãos todas que ele tem. Esse é o sentido da palavra. E Deus aceita, né? Esse desafio de permitir que Satanás tirasse, né, alguma coisa de Jó, para que ele pudesse provar, demonstrar que a sua crença não era naquilo que ele tinha, que a sua fé não é porque ele tinha bens materiais, não. Ele acreditava num Deus muito por aquilo que ele é, e o seu relacionamento com Deus era estreito, bem bonito mesmo. E Deus aceitou o desafio. E por que Deus aceitou o desafio de permitir que Satanás tirasse essa prova na vida de Jó? Porque ele conhecia Jó. Ele sabia que Jó ia resistir aquilo tudo ali, porque ele conhecia a profundidade da fé daquele grande homem. E aqui fica uma pergunta importante, né? Aplicação para nós, né? Deus conhece a mim e conhece a você. Será se Deus apostaria em mim e em você diante de Satanás, no sentido de provar a nossa fidelidade a ele? Permitir que a gente viesse viver esse drama que Jó viveu? Será se Deus apostaria? Essa pergunta fica no ar, não é? Fica no ar. Mas em Jó, ele apostou. E apostou porque sabia que Jó não decepcionaria. Ele é um Deus onisciente. Ele conhece. Ele apostou porque sabia o resultado. No caso de Pedro, foi diferente, né? Pedro fez aquele estardalhaço todo, prometendo fidelidade, tá entendendo? Não, eu não vou permitir isso. E Jesus também conhecia Pedro. Tanto que ele falou, olha, antes que o galo cante 2 vezes, né? O galo mesmo, a ave que cantou, não foi instrumento do exército romano, não. Foi o galo mesmo, marido da galinha, né? Que cantou lá, antes que o marido da galinha cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Jesus sabia quem era Pedro. E aconteceu exatamente o que Jesus falou. Jesus não apostaria em Pedro, porque ele sabia que ele ia negar. No caso de Jó, Deus acreditou porque sabia que ele não ia negar fogo na hora da provação. Tá certo? O terceiro tópico do segundo diz o seguinte: o início das aflições de Jó. E aí Deus permite, né, que Satanás haja no sentido de provar a fidelidade de Jó. Jó perde tudo, enfrenta a pobreza, não é? E no final de tudo isso aqui, quando ele perde os bens, né,
perde os filhos, ele tinha 10 filhos e muitas propriedades. Quando você lê a história, você percebe que ele perdeu aquilo tudo. Satanás, por permissão divina, tocou naquilo tudo e tudo foi por água abaixo. Tudo foi destruído. Mas Jó manteve a sua crença, manteve a sua fé no Deus Todo-Poderoso, a ponto de dizer: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e coisas dessa natureza. Jó, ele demonstra que ele tem uma fé sólida, uma fé dinâmica, verdadeira. No momento que ele enfrentou todas essas perdas, ele perdeu tudo e terminou não perdendo tudo, porque o seu tudo era Deus. E quando a gente não perde a fé, a gente não perde nada, porque o nosso tudo é Deus, que nós cremos pela fé. Mas materialmente falando, em termos de bens, propriedade material, ele perdeu tudo. Foi tudo embora. Foi tudo embora. E ele demonstra que a sua fé, ela é sólida. Apesar de tudo isso aí, ele mantém a fé em Deus. A gente tem uma lição aqui, irmãos, importante. O melhor momento para nós demonstrarmos que nós temos uma fé verdadeira, sólida, não é quando tudo está bem. Não. Jó, ele tinha essa fé apesar das riquezas, como já foi dito. Ele confiava em Deus apesar de ser um homem bem-sucedido. Ele tinha tudo que a vida material podia oferecer, mas ele era um crente reto, íntegro, temente a Deus. Ele era um servo de Deus. E a riqueza era apenas um detalhe na vida dele, não era a mola mestra, não era o que lhe conduzia. Tanto que quando ele perde todas as riquezas, ele se mantém firme em Deus. Sua fé não morre. Isso é muito importante, é isso que a lição está trazendo para nós. Então, o melhor momento da gente provar ou demonstrar que temos uma fé sólida não é quando tudo está bem, porque é fácil. É quando tudo está ruim, quando tudo acabou, quando as coisas não deram certo, quando as coisas não casaram, crise de tudo que é lado. É nesse momento, impossibilidade, você está diante de situações que você sabe que suas forças são pequenas e insuficientes para vencer aquele desafio. É nesse momento que é hora de demonstrar se você tem uma fé sólida ou não. A gente percebe no dia a dia cristãos que são veementes e impetuosos, pregam no púlpito e falam e fazem declarações, e você olha, esse homem, essa mulher tem uma fé viva, até o momento que a luta e a dor lhe batem à porta. Quando chega o momento da tribulação, aí parece que aquela fé vai embora, se desvanece. E aquele homem, aquela mulher altruísta, corajoso, determinado e veemente nas palavras, a gente nota que começa a reclamar, a murmurar, a duvidar e achar que está tudo ruim e por aí vai, não é? Então, fé verdadeira e plena se prova em tempos de angústia e não em tempo de bonança e sossego, é isso? O terceiro item da lição, o terceiro tópico, o segundo ataque de Satanás. Então, nós temos, na verdade, 2 ataques. Isso precisa ser colocado para os alunos, O primeiro ataque, Deus falou, olha, ele é íntegro. Satanás falou, não, ele tem muitos bens. Se você tirar os bens, ele blasfema contra ti. Deus permitiu, aí Satanás volta a insistir de que, aí Deus falou, tá vendo? Ele resistiu, ele é íntegro, ele perdeu os bens, mas ele manteve a fé. E aí Satanás volta e falou, não, se você, entendeu, tocar no corpo físico dele, entendeu? Lhe tirar a saúde, as estruturas todas,
entendeu? Tocar no seu corpo, ele te nega, ele blasfema contra ti. E Deus autoriza de não. Então você vai lá e toca. Agora você só mantém ele vivo. E aqui nós temos uma questão interessante, né? Satanás é autorizado a tocar no corpo físico de Jó. Deus exige que a vida de Jó seja poupada. E a nossa comentarista da lição, ela traz uma coisa brilhante aqui, nesse primeiro item aqui do terceiro tópico, né? Ela diz assim, olha, Deus disse a Satanás que mantesse Jó vivo, ou seja, tocasse lá a doença e tudo, mas ele não poderia matá-lo. Ele tinha que manter ele vivo. Por quê? Porque Deus tinha plano para o sobrevivente ao teste. Olha que coisa maravilhosa. Você está passando lutas, dificuldades tenebrosas, grandes turbulências, você está desesperado até achando que você vai morrer, que você não vai aguentar, você não vai suportar, dada a potencialidade dessas pressões, dessas provas, dessas lutas, dessas dores, mas Deus está no comando e Ele vai permitir que você viva, Ele vai permitir que você sobreviva. Por quê? Porque Ele tem plano para os sobreviventes. Quem atravessa no deserto entrará na terra prometida. O plano para os sobreviventes são as bênçãos que serão derramadas, não antes das provas, não antes das lutas. É isso que precisa ser focado para a igreja, como aplicação desta maravilhosa lição. Jó passou por todo aquele processo e Deus lhe permitiu sobreviver. Por quê? Porque tinha planos para ele. E Deus tem plano para todos os sobreviventes. Os que sobrevivem às lutas e atravessam as provas, preparem-se que vão colocar o pé na bênção que Deus tem preparado. Que bênçãos estas que não estão reservadas para os covardes, para aqueles que desistem, para aqueles que abandonam Deus na primeira cara feia que alguém faz para eles. Eu vou sair dessa igreja aqui porque alguém me olhou de cara feia. Talvez a pessoa não te olhou de cara feia, é que ela é feia mesmo, ela só te olhou, não é? Mas você entendeu que ela te olhou de cara feia. Então você já se entristeceu, que fé frágil, não é? Eu vou sair daqui porque não me deram este cargo, assim, 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 aqui não me valorizam, e tudo mais. Pessoas que entram por esses caminhos, que usam desses expedientes, dessas desculpas para abandonar a fé e a comunhão, dificilmente colocarão o pé em lugares melhores. Mas resista. Se a luta está forte, grande, entendeu? Resista na graça de Deus e se prepare que a colheita vai ser maravilhosa, né? O segundo item diz assim, a resposta de Jó ao segundo ataque de Satanás. Jó agora vira um moribundo, né? Além de perder os bens, agora ele perde a saúde. Vai ali para a folha da bananeira, como se fala, né? Se arranhando com um pedaço de telha, um sofrimento terrível, desenganado dos médicos, virou ali um moribundo, uma pessoa mal cheirosa e um defunto vivo, vamos dizer assim, né? E essa é a condição de Jó. E nesse quadro aparece quem no cenário? A esposa dele. E ela diz assim, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como quem querendo dizer assim, quem Deus é esse, Jó? Que Deus é esse que você está insistindo em crer? Nós perdemos tudo, perdemos as nossas casas, nossas fazendas, nossos filhos, e agora você perdeu a saúde. Não tem mais nada. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque na cabeça da mulher de Jó, amaldiçoando a Deus, ele iria acelerar a morte. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele retruca. Ele, olha, você fala como alguém que não tem juízo.
E eu acrescentaria aqui, como alguém que a fé acabou. Porque até aquele momento a mulher de Jó resistiu com ele ali. Mas às vezes, irmãos, as lutas e as provas são tão grandes que as pessoas vão parando pelo meio do caminho. Não, para mim não dá mais, cheguei até aqui, daqui para frente não tenho mais como caminhar. Mas tem aqueles que persistem, e Jó era um desses, né? E ele disse, né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aceitei os bens de Deus, por que não aceitaria o mal, a prova? Ele se refere a mal nesse sentido, a luta, não é? Se eu tenho as bênçãos do Senhor, eu glorifico ao Senhor. Se eu não tenho as bênçãos do Senhor, eu amaldiçoo o Senhor. Essa é a grande comparação, mas é a maioria dos cristãos fazem isso. A maioria dos cristãos fazem isso, não é? A fé, ela se fundamenta quando tudo está bem. Não tem as bênçãos do Senhor, eles não querem ficar com o Senhor das bênçãos apenas. Se é que isso é pouco, não é? Mas Jó, ele resiste, ele retruca, repreende a mulher e fala, não, olha, eu vou continuar crendo no Deus que me deu, que tirou, o Deus que sempre me abençoou e o Deus que está permitindo que eu passe por essa provação. Eu continuarei louvando o nome dele. E o terceiro item, caminhando para o final, é a chegada e a reação dos amigos. Os amigos de Jó, eles chegam e buscam uma explicação para o estado de calamidade que o seu colega, o seu amigo enfrentava, né? E eles eram amigos de Jó mesmo, vieram de longe para vê-lo, se condoer com ele, e sofreram junto com ele, mas como eram amigos, eles começaram também a fazer questionamentos. Por que você está passando por isso? Será que não é a lei da causa e efeito, né? Como é que você está? Você pecou, você blasfemou, você cometeu algum ato que agrediu a Deus, ele se enraivou contra você e ele está permitindo que você passe por esse juízo todo, né? Esse sofrimento. Que explicação se tem para esse sofrimento? Essas são as palavras dos amigos de Jó, que você vai entender no decorrer das outras lições que virão. E neste final de exposição aqui, eu quero deixar aqui um comentário que você pode utilizar aqui no final, mas você pode também utilizar antes da ministração da lição, que é aquilo que nós chamamos de trilema de Epicuro. Epicuro, ele foi um filósofo grego do tempo helenista, e ele formulou um trilema, né, e falando sobre o sofrimento. Quando nós começamos a exposição, nós falamos que nessa lição aqui e outras que virão, você vai estar frente a frente com esse debate. Por que o cristão sofre? Qual é a origem do sofrimento? Qual é a origem do mal, não é? Que tanto aflige a humanidade. E Epicuro, lá na Grécia ainda antiga, ele formula algumas coisas que até hoje é objeto de debate nos centros acadêmicos, né? E que trilema é esse? É mais ou menos assim, a ideia de Epicuro. Ele dizia o seguinte: olha, se Deus é um Deus onipotente, ou seja, tem todo o poder, ele é onisciente, conhece todas as coisas, e ele é um Deus bondoso, então por que o mal existe? Por que o mal existe? Então, se o mal existe e Deus, por que Deus não acaba com o mal? Se o mal existe e Deus não acaba com o mal, então ele não é onipotente, né? Deus não saberia que o mal viria. E por que ele permitiu? Então ele não é onisciente. Então o trilema de Epicuro tem a tendência de querer desestabilizar a nossa crença em Deus.
Epicuro não criticou o cristianismo porque ele viveu antes de Cristo. Mas a doutrina cristã, que se fundamenta nesse relacionamento com Deus, ela é atacada por aqueles que são adeptos do epicurismo. Até hoje se fala isso nos centros acadêmicos. Por que Deus permite o mal? Ele não é um Deus bondoso? Por que ele permite que você sofra? Ele não é um Deus bondoso? Ele não é onipotente? Por que ele não acaba com o mal no mundo? Então isso é colocado para dizer, se o mal está aí, logo Deus não existe. Logo Deus não existe. E se ele existe, ele não é poderoso, ele não é onisciente e também ele não é um Deus bondoso. O que ele quer dizer é que não existe compatibilidade. Não se pode haver compatibilidade entre um Deus onisciente, onipotente e extremamente bondoso com a presença do mal no mundo, trazendo toda esse sofrimento que a gente vê para onde a gente olha. E um homem que defendeu o posicionamento cristão sobre isso, foi exatamente Agostinho. Agostinho, ele tratou na sua obra, sobre esse paradoxo de Epicuro. E qual é a resposta de Agostinho? A resposta de Agostinho é o seguinte, os epicuristas perguntam, o mal existe, então por que Deus não acaba com o mal? Ele não é onipotente, não é onisciente? Ou então Deus não existe, não é? Por causa disso tudo aí. E Agostinho, na sua defesa, ele fala o seguinte, que o mal não existe como substância, mas é a ausência do bem. A ausência do bem. E além disso, Deus criou. Por que o mal existe? Porque Deus criou seres livres, não é? Que podem optar pelo não bem, entre parênteses, o mal. Mas o mal não existe substancialmente, como substância. Ele existe no sentido de ser a ausência do bem, A ausência do bem. Como as trevas existem em função da falta de luz. Esse é o raciocínio de Santo Agostinho, grande defensor da fé cristã, não é? É nesse sentido aqui. Então Deus criou seres livres que podem opinar pelo não bem, ou seja, pelo mal. Como fez Lúcifer e todos os homens que vieram depois da queda. Existem pessoas que não acreditam em livre-arbítrio. Isso é um grande debate teológico, Principalmente os nossos amigos e irmãos calvinistas, eles não conseguem conceber essa questão do livre-arbítrio. Mas Agostinho já dá uma introdução aqui nessa questão. Deus criou seres livres. Nós também contribuímos. Nós decidimos alguma coisa em algum momento, E o mal está no mundo aí. Quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa que traz desassossego, alguns costumam perguntar, onde que está Deus? Cadê Deus que não nos livrou? Essas mesmas pessoas estão longe de Deus, mesmo quando elas estão bem. Elas têm dinheiro, têm recurso, têm bens materiais, apesar disso tudo, elas estão longe de Deus, acham até que Ele não existe, que não precisam dele, como eu me referi lá atrás. Mas quando vem a tragédia que traz a dor, aí vem aquela pergunta, onde que está Deus? Como se Deus fosse uma espécie de um remédio que você só procura na farmácia quando você está ruim, quando você está mal, quando você está na luta, quando você está na dor, aí você corre atrás do remédio. Seria Deus. Só que isso é uma fé falsa, é uma crença
não verdadeira, né? Jó não, ele tinha uma fé consistente, plena, sólida. O sofrimento chegou em toda a expressão da palavra e a fé permaneceu em toda a expressão da palavra. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de poder partilhar com você alguns conhecimentos da palavra do Senhor, fazendo aqui um resumo dessa maravilhosa lição, tão bem explicada que já é, mas essas notas vão aí enriquecendo e juntando com aquilo que você já tem, que eu sei que você é um estudioso da palavra. Você vai para o culto domingo, para a frente da igreja, da classe, e o Espírito de Deus vai se utilizar de você para uma grande ministração. E a igreja será ricamente abençoada. Que o Senhor esteja com você e que você tenha uma grandiosa escola dominical. Se essa ministração foi interessante para você, compartilhe nos grupos de sua igreja, compartilhe com outras pessoas. Peço que se inscrevam no canal, acione o sininho aí para receber as notificações e não esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante o trabalho que nós estamos fazendo para o Senhor. Permita-me orar com você neste finalzinho. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra, expor, e que essa mensagem, Senhor, seja de grande valia no coração, na alma, no espírito dos que vão viver a escola bíblica dominical neste ano que se avizinha. Que a Tua bênção seja sobre aqueles que ministram e sobre aqueles que são ministrados. No soberano nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe aonde você estiver. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.